E, irmãos, isso nos leva ao cumprimento de mais uma profecia, aonde uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial surgiria, com efeitos nucleares. Escute e veja bem este versículo. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 12. Zacarias, capítulo 14, versículo 12. A melhor tradução que eu pude encontrar para este versículo é a tradução literal do que a Bíblia em inglês diz. Talvez a sua Bíblia em português vai dizer um pouquinho diferente do que eu tenho aqui, mas é porque eu traduzi direto da Bíblia na versão inglesa. Zacarias capítulo 14, versículo 12, diz assim: e esta será a praga que o Senhor Deus trará sobre os povos que lutarem contra Jerusalém. Sua carne será consumida, estando eles ainda de pé, e os seus olhos serão derretidos em seus buracos, e suas línguas serão derretidas ainda em sua boca. Quando nós entendemos o poder de uma explosão nuclear, que libera mais de 150 milhões de graus Celsius em menos de um segundo, a gente pode entender esse versículo sendo literalmente o cumprimento de uma profecia nuclear eminente a qualquer momento. Meus irmãos, pastor, por que o senhor está compartilhando isso? Para nós que vivemos no Brasil e estamos experimentando uma prosperidade por todos os cantos, estamos vendo as finanças do Brasil, o Brasil ser conhecido, como é dito por aí, a bola da vez. Nós não nos apercebemos, estamos inocentes, estamos vivendo os nossos dias de Noé, estamos sem discernimento e sem conhecimento do tempo do fim. Estamos aproveitando a nossa vida ao melhor que nós podemos usufruí-las, e não estamos apercebidos do grande acontecimento que irá ser eminente a qualquer momento. Querido, quando nós entendemos o capítulo 24, e nós vamos ler um pouco mais agora, ainda temos alguns minutos, e eu queria destrinchar isso para você antes de nós terminarmos hoje. Continue com a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos entender as palavras do próprio Jesus com relação ao final dos tempos. Na verdade, esse foi o Sermão do Monte, na verdade, esse foi o momento de ápice, onde Jesus declarou todo o relato dos acontecimentos futuros, a partir do versículo 4 e versículo 5. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, porque ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meu irmão, falsos mestres, falsos homens ungidos, se levantarão nos últimos dias, através do espírito de engano, e irão dominar os últimos dias que nós vivemos. Quando eu falo de um espírito de engano, nós podemos olhar ao nosso redor, nós podemos ver um espírito de engano na boca de muitos que se dizem cristãos. Nós podemos ver que existem enganos por todas as partes, evangelhos pregados ao mesmo comodismo do homem, evangelhos que não condizem com o evangelho de Cristo, evangelhos que na verdade vão totalmente contrário à palavra que o Senhor pregou, a palavra do final. Irmãos, esses falsos mestres, eles cegam a vista do homem com um entendimento errado, distorcido da palavra de Deus. É impossível você olhar o corpo de Cristo hoje e não ver que em meio à igreja de Cristo existe um engano, existe pessoas que foram cegadas ou cegas por falsas doutrinas, e falsas doutrinas, amado, elas geram incredulidade na própria palavra de Deus.
Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Estais apercebido das coisas. E o versículo continua dizendo: porque eles enganarão a muitos. Como, pastor? Através das suas doutrinas, através de milagres que se assemelharão, através de prodígios. Quem sabe até mesmo alguns dos escolhidos serão enganados na mesma doutrina. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Meu irmão, leia a palavra de Deus, guie-se pela palavra do Mestre, ande de dia e de noite na meditação da sua palavra. Nós estamos vivendo o tempo do fim, aonde se levantarão falsos mestres, aonde se levantarão doutrinas. Existe um versículo, eu não lembro agora a sua referência, que dizem que os próprios mestres levantarão doutrinas que coçarão as orelhas daqueles que ouvem, aonde pessoas irão atrás de líderes que preguem o que eles querem ouvir. Nesse tempo você vai saber que é chegado o final de todas as coisas. Irmãos, e quando eu olho para o evangelho onde vivemos hoje, não se assemelha a nada. Na verdade, espelha sim tudo o que a palavra está dizendo para acautelar o nosso coração e aguardar para que nada nem ninguém vos engane. Continue comigo o versículo 6 do capítulo 24. Ouvireis de guerra e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o final. Irmãos, tais coisas vão acontecer. Guerras, rumores de guerras, países lutando contra países. Eu não sei se você está a par, mas a gente que mora fora, a gente gosta de estar a par dessas notícias. Os Estados Unidos, eles estão numa luta tremenda com a Rússia, porque eles querem implementar um sistema de defesa de mísseis na Europa. E a Rússia está veementemente dizendo não, porque alguns desses mísseis vão ser colocados em países que eram da antiga União Soviética, como a Polônia, Tchecoslováquia. E a Rússia está dizendo: se você colocar, eu vou apontar os meus mísseis diretamente para Washington, para Nova York, para Los Angeles. E os Estados Unidos já deram um ultimato, o Congresso já assinou, esse projeto vai para frente. Porque os Estados Unidos, por sua vez, querem defender os seus interesses contra as bombas nucleares do Irã. Irmãos, um cenário está se montando, um cenário está sendo preparado para guerras e rumores de guerras. Mas não se alarme com isso não, porque ainda não é o fim. Tudo isso deve acontecer. Segundo o livro de Pedro, no capítulo 3, versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Haverá grande destruição no planeta Terra. Irmãos, catástrofes, não se alarme. Não se alarme se nós começarmos a ver coisas horrendas, coisas terríveis, porque ainda não é o fim. Haverá fome, pestes, tormentos, terremotos. Eu estive no Haiti mais ou menos 8 meses depois do terremoto. Irmãos, pense numa cidade que foi literalmente destruída. Pense num povo que está vivendo a miséria. Pense em uma nação que já era pobre e agora virou a nação mais pobre da ONU. Irmãos, não se alarme com estas coisas, porque vai acontecer, mas ainda não é o fim. E o versículo fala assim, o versículo continua dizendo: todas estas coisas, porém, versículo 8, são o princípio
das dores. Quando Jesus está falando de princípio das dores, ele está fazendo uma alusão a uma mulher grávida.